soninho. Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história da estátua de sal. Era uma vez um homem chamado Ló. Ele era sobrinho de Abraão e morava na cidade de Sodoma, no vale do Rio Jordão. Sodoma era um lugar muito próspero, mas as pessoas de lá eram muito perversas. Certo dia, Abraão recebeu a visita de 3 anjos que anunciaram a chegada de um filho na sua velhice. Deus iria formar um povo através de Abraão e Sara. Eles ficaram muito felizes com a notícia, mas ao se despedirem de Abraão, os anjos contaram a ele uma outra notícia. O Senhor os enviou a Sodoma para ver se é verdade toda a perversidade que ele tem ouvido sobre aquela cidade. Abraão sabia que se os anjos chegassem em Sodoma e encontrassem grande maldade, a cidade iria ser destruída. Por isso, depois que os anjos foram embora, ele foi falar com o Senhor. Afinal, seu sobrinho estava morando em Sodoma com sua família. Ele perguntou se o Senhor iria destruir a cidade só por causa das pessoas más que moravam lá. Ele queria saber se Deus destruiria as pessoas boas também. Mas o Senhor disse que se encontrasse 10 pessoas justas em Sodoma, não as destruiria. Quando os anjos chegaram lá, Ló estava na entrada da cidade e, vendo que eram estrangeiros, insistiu para que ficassem em sua casa para jantar e passar a noite antes que seguissem viagem. E eles foram. Quando terminaram de jantar, os homens de Sodoma bateram na porta da casa de Ló e mandaram que ele os entregasse os estrangeiros para que eles machucassem eles. A maldade era mesmo muito grande naquela cidade. Ló tentou conversar com eles, mas de nada adiantou. Eles partiram para cima de Ló com violência, e quando isso aconteceu, os anjos feriram aqueles homens maus com cegueira, e eles ficaram completamente desorientados. Em seguida, os anjos falaram para Ló sair com sua família da cidade imediatamente, pois eles iriam destruir tudo. Ló tentou convencer os noivos de suas filhas a saírem da cidade com ele, mas eles não acreditaram em Ló. O dia já estava amanhecendo e Ló ainda não tinha saído da cidade. Então os anjos voltaram até ele e os tiraram de lá à força, dizendo para eles irem para as montanhas para salvar sua vida e que não olhassem para trás, porque a maldade daquele lugar era muito grande e por isso Deus iria destruir tudo. Eles explicaram que foram enviados por Deus para resgatar Ló e sua família e ressaltaram mais uma vez para que não olhassem para trás, e eles partiram. Quando chegaram à cidade vizinha, Deus fez chover fogo do céu e destruiu toda a cidade de Sodoma juntamente com sua maldade. Mas ao ouvir o barulho da destruição, a esposa de Ló olhou para trás e imediatamente se transformou em uma estátua de sal. Ló foi com suas filhas para as montanhas
e por lá ficou. A obediência de Ló trouxe livramento para ele, mas a desobediência de sua esposa a deixou desprotegida. Obedecer é sempre o melhor caminho a seguir. Deus nos ama e quer sempre o melhor para nós. Se o amamos, o obedecemos. Agora chegou a hora de dormir. Boa noite. Que Deus abençoe o seu soninho. Ai, tchau. Que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história de Filipe e o etíope. Depois da ressurreição de Jesus, seus discípulos se espalharam pela terra para anunciar as boas novas de salvação. Essa foi a missão que Jesus deixou para seus seguidores. Nessa época, existia um discípulo de Jesus chamado Filipe, que pregava seus ensinos na cidade de Samaria. E ali, muitas pessoas foram curadas e totalmente transformadas através da vida desse discípulo. Certo dia, um anjo apareceu a Filipe e falou para ele ir para o sul. E ele prontamente obedeceu. Alguns dias antes disso acontecer, na Etiópia vivia um oficial da rainha. Ele ouviu falar da grandeza de Deus e decidiu ir até Jerusalém para adorá-lo. Ele fez a tal viagem, adorou a Deus em Jerusalém, mas quando estava voltando para seu país, passou pelo sul, exatamente pelo lugar onde o anjo falou para Filipe ir. Filipe não conhecia esse oficial etíope e muito menos sabia que ele estaria passando por aquele local. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele sabia que aquele oficial precisava de ajuda para entender sua palavra. Por isso, Deus enviou um anjo até seu servo Filipe, porque sabia que ele o obedeceria sem duvidar. Quando Filipe chegou ao tal lugar que o anjo falou, ele viu a carruagem do etíope. Nesse momento, o Espírito Santo falou para Filipe ir até aquela carruagem e ele obedeceu. Quando Filipe alcançou a carruagem, viu que o oficial etíope estava lendo o livro do profeta Isaías. Então ele continuou correndo ao lado da carruagem e perguntou ao oficial se ele estava entendendo o que lia. E ele respondeu que, sem uma explicação, não conseguia mesmo entender o que estava escrito ali. Então ele convidou Filipe para se sentar com ele na carruagem, e ali Filipe explicou a palavra de Deus para o oficial etíope. Ele ensinou que o profeta estava anunciando Jesus, aquele que morreu por cada um de nós, o Filho de Deus, o tão esperado Messias. Maravilhado, aquele oficial reconheceu Jesus como seu Salvador e entregou sua vida a ele. Ali mesmo na estrada, ele pediu para Filipe o batizar
e sua vida foi completamente transformada. Deus nos vê, mesmo quando parece que estamos sozinhos. Ele cuida de nós e nos envia amigos para nos ajudar a conhecê-lo cada vez mais. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite. Que Deus abençoe o seu soninho. Tchau. Que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a parábola do semeador. Jesus estava sentado na beira do mar, quando a multidão começou a se aglomerar ao redor dele. Seus ensinos eram tão fantásticos que onde ele estivesse, as pessoas se achegavam para ouvi-lo. Ele começou mais ou menos assim: o semeador saiu a semear. Quando ele lançou as sementes, uma parte delas caiu à beira do caminho. E vieram as aves e comeram essas sementes. Uma outra parte das sementes caiu em terreno pedregoso, onde não tinha muita terra. E elas brotaram rápido, porque a terra não era muito profunda. Mas quando o sol saiu, as plantas queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. E ainda uma outra parte das sementes caiu em uma terra boa e fértil. Essas sementes brotaram, as plantas cresceram e deram muitos frutos. Os discípulos ficaram um pouco confusos com o significado daquela parábola e questionaram ao mestre: Senhor, por que você ensina por meio de parábolas? E Jesus respondeu: o coração de algumas pessoas ainda está muito longe de Deus. Por isso, elas não conseguem compreender o que eu falo. O profeta Isaías anunciou: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Mas os olhos de vocês já foram abertos. E por isso, felizes são os olhos de vocês, porque veem. E felizes os ouvidos de vocês, porque ouvem. Então, Jesus explicou o significado daquela parábola. As primeiras sementes que caíram à beira do caminho são como as pessoas que ouvem a minha mensagem e não a entendem. Uma
vem e, assim como aquelas aves, arranca o que foi semeado em seu coração. Aquelas sementes que caíram em terreno pedregoso são como as pessoas que recebem a minha mensagem com alegria, mas não tendo raiz dentro delas, ela permanece por pouco tempo. Assim, quando essa pessoa passa por alguma dificuldade ou problema, ela logo abandona a palavra de Deus. As sementes que caíram entre os espinhos são como as pessoas que recebem a mensagem, mas dão mais importância para as coisas deste mundo do que as coisas de Deus. Assim, elas ficam sufocadas pelas preocupações dessa vida e acabam se tornando infrutíferas. Já as sementes que caíram em terra boa e fértil são como aqueles que ouvem a palavra de Deus e a entendem, e ao colocá-la em prática geram muitos frutos. Jesus hoje está plantando uma sementinha no seu coração através dessa parábola. Que tal cuidar dela e tornar seu coração uma terra fértil para essa semente? Assim, você poderá se tornar como uma árvore frutífera para Deus, gerando frutos como amor, alegria, paz, bondade e tantos outros. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite. Que Deus abençoe o seu soninho. Tchau. Que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história de Zaqueu. Há muitos e muitos anos atrás, existia em Israel um homem chamado Zaqueu. Ele era coletor de impostos e por isso as pessoas não gostavam dele. Os coletores de impostos eram desonestos e muitas vezes cobravam impostos a mais para poder ficar com o dinheiro para eles. Certo dia, Zaqueu ouviu falar sobre Jesus, que ele fazia milagres e que ensinava com muita sabedoria. Zaqueu ficou curioso para conhecê-lo. Alguns dias depois, Zaqueu ficou sabendo que Jesus iria passar pela sua cidade e que uma grande multidão o seguia. Zaqueu ficou feliz, pois finalmente iria conhecer o homem dos milagres. Mas ele ficou preocupado com a multidão. Zaqueu era baixinho e com uma multidão ao redor de Jesus, ele não poderia vê-lo. Foi quando Zaqueu viu uma árvore, era uma figueira, e decidiu subir nela para tentar ver Jesus de longe. Quando Jesus passou por ali, cercado pela multidão, ele viu Zaqueu de longe, em cima de uma árvore.
Ele chamou Zaqueu pelo nome e disse que iria jantar na casa dele naquela noite. Zaqueu ficou tão feliz. Ele conheceu Jesus de perto e pôde receber ele em sua própria casa. Mas as pessoas da cidade ficaram criticando Jesus, dizendo que ele estava comendo na casa de um pecador. O que eles não sabiam é que naquela noite a vida de Zaqueu havia sido totalmente transformada. E ele falou para Jesus que estava arrependido de tudo de errado que tinha feito e que iria devolver a cada pessoa 4 vezes mais de tudo que cobrou desonestamente. E disse também que iria dar aos pobres metade dos seus bens. Então Jesus declarou que naquela noite houve salvação naquela casa. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite. Que Deus abençoe o seu soninho. Ai, tchau. Que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história da casa sobre a rocha. Você se lembra quando Jesus subiu na montanha para ensinar a uma multidão? Esse ensino de Jesus ficou conhecido como o Sermão da Montanha ou as Bem-aventuranças. Nesse dia, Jesus ensinou muitas coisas importantes. Ele ensinou as pessoas sobre ser bem-aventurado, ou seja, como ser feliz. Ele ensinou que somos sal da terra e luz do mundo. Ensinou também como ajudar aos necessitados. Ensinou a orar, a jejuar e sobre o que realmente tem valor na vida. Jesus disse que não devemos julgar as pessoas, mas sim procurar em nós mesmos onde podemos melhorar. Ele nos ensinou a persistir na oração e também sobre como a porta do céu é estreita e a porta que leva à perdição é larga. Jesus nos ensina que somos como árvores. Sabe por quê? Porque a árvore boa produz bons frutos e a árvore ruim dá frutos ruins. Ele disse que pelos frutos podemos saber se a árvore é boa ou não. Assim são as pessoas. O que Jesus estava tentando nos ensinar nesse momento era que não basta conhecermos Sua palavra e os mandamentos. É preciso colocar eles em prática. Nesse momento,
Jesus trouxe para aquela multidão um ensino muito especial. Ele disse assim: muitos de vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu ensino a fazer. Não adianta só escutar o ensino se você não praticar. As pessoas que colocam em prática o que eu ensino são como um homem cuidadoso que foi construir uma casa. Antes de começar a construção, ele cavou bem fundo e colocou alicerces na rocha. Ele fez uma base forte para sua casa e só depois disso começou a construir. Depois que a casa já estava pronta, vieram tempestades e ventos fortes sopraram contra aquela casa, mas ela não caiu. Ela ficou firme, inabalável. Assim são as pessoas que colocam em prática os meus ensinos. Por outro lado, as pessoas que ouvem meus ensinos, mas não colocam em prática, são como um homem descuidado, que também foi construir uma casa. Como ele era descuidado, ele não cavou e nem colocou alicerces para fazer uma base forte para sua casa. Ele começou a construir a casa direto no chão, na areia. E aconteceu que depois que a casa já estava pronta, veio uma tempestade. E quando os ventos fortes sopraram sobre a casa, ela caiu e sua destruição foi completa. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam maravilhadas com seus ensinos, porque ele não ensinava como os mestres da lei. Ele ensinava com autoridade. Os ensinos de Jesus eram realmente impactantes. Mas de que adiantaria ouvirmos todas essas palavras de sabedoria e não praticar nenhuma delas? Ou praticar apenas algumas? Jesus nos mostrou que isso não é nada bom. Precisamos viver em nosso dia a dia tudo o que Jesus ensinou. Para sermos seus discípulos, precisamos não só conhecer seus ensinos e achar eles maravilhosos. Precisamos ser imitadores de Cristo. Devemos sempre pensar: como Jesus faria isso se estivesse em meu lugar? E quando estiver em alguma situação difícil, pense: o que Jesus faria nessa situação? Para conseguir responder a essas perguntas no nosso dia a dia, precisamos conhecer muito bem Jesus. Sua história está registrada na Bíblia e podemos relembrar um pouco dela todos os dias, lendo a palavra ou assistindo às suas histórias aqui no grande livro. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite, que Deus abençoe o seu soninho.
Hoje vamos contar a história de Ruth. Essa é Noemi. Ela era casada com Elimeleque e eles tiveram 2 filhos, Malom e Quilion. Eles eram hebreus de Belém de Judá, mas partiram de lá e foram morar em Moabe, um país estrangeiro. E aconteceu que Elimeleque morreu e Noemi ficou sozinha com seus 2 filhos. Depois de um tempo, os filhos de Noemi, já adultos, conheceram moças de quem gostaram e se casaram com elas. Quilion se casou com Orfa e Malom se casou com Ruth, 2 lindas moças moabitas. E depois de 10 anos morando em Moabe, Quilion e Malom também morreram, deixando Orfa e Ruth viúvas. Puxa, que tristeza! Agora ficaram 3 viúvas. Naquela época, quando uma mulher ficava viúva, ela dependia totalmente da ajuda das pessoas. Noemi, então, chamou suas noras e disse a elas que iria voltar para sua terra natal, Belém de Judá, e que elas deveriam fazer o mesmo e voltar para sua terra natal. Mas elas começaram a chorar, dizendo que queriam ir com ela. Mas ela disse que deveriam voltar para a casa de seus pais e tentar se casar de novo. Orfa então se despediu de Noemi e foi, mas Ruth permaneceu com Noemi e disse que já estava decidida em seu coração de que ficaria com ela e que o povo dela seria seu povo e o Deus dela seria seu Deus. Chegando em Belém, era a época da colheita da cevada. Então Ruth disse a Noemi que iria procurar uma lavoura para tentar colher algumas espigas, e Noemi a abençoou. Então Ruth encontrou a lavoura de Boaz, um homem muito rico daquela cidade. Ela andava atrás dos ceifeiros e recolhia as espigas que eles deixavam cair no chão. Quando Boaz viu que Ruth estava trabalhando desde cedo, foi falar com ela e ofereceu a ela água e uma refeição. Quando ele soube que ela era viúva e estava ajudando sua sogra, que também era viúva, pediu aos ceifeiros que deixassem algumas espigas caírem de propósito, para que ela tivesse uma colheita farta. E assim foi. Quando Ruth chegou em casa com sua farta colheita e contou a Noemi o que tinha acontecido, Noemi disse a ela que Boaz era da família de seu falecido marido. Ela explicou a Ruth que na sua cultura, quando uma mulher fica viúva,
um parente próximo a ajuda, tornando-se seu resgatador. Por isso, Ruth ficou trabalhando na lavoura de Boaz até o final da colheita. E assim, ela trazia sustento para ela e sua sogra. Algum tempo depois, Boaz pediu Ruth em casamento e ela aceitou. E eles tiveram um filho chamado Obed, que foi avô do rei Davi. E assim, Ruth entrou para a genealogia de Jesus. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite, que Deus abençoe o seu soninho.